Olá, crianças. Vamos começar então a nossa 11ª aula em rede. 11ª aula em rede, eu esqueci de escrever aqui em rede. Então, a nossa 11ª aula, né? Em rede, continuamos em rede ainda. Dia 21/5. Lembrando que o 5 aqui se refere ao mês, né? Então, nós estamos no mês de maio. Então, vamos para a nossa rotina do dia. A nossa rotina da nossa 11ª aula é correção da tarefa, caderno de tarefa, então vamos fazer a correção e depois vamos copiar a tarefa. Caderno de sala, vamos ver o que nós temos para fazer no caderno de sala. Livro de história, na página 63, que é a continuação, e as nossas orientações, né? Então, vamos lá, vamos para começar a nossa correção. A nossa correção, na última tarefa, nós tínhamos livro de língua portuguesa, na página 230 e 231. É isso, mas começávamos antes, né? Nós começávamos lá nos infográficos, lembrando que infográficos é igual gráfico, né? Só que de maneiras diferentes. A Pro não tem como mostrar todo o livro para vocês. Eu acho que ele não cabe todo o livro, né? Então não tem como a Pro fazer toda a leitura e explicar, tá? Mas eu acredito que vocês tenham feito essa atividade. Vamos lá. Aqui está o gráfico todo, ele inteiro. Depois, no livro, eles foram dividindo. Eles dividiram o gráfico em partes, né? Eles dividiram em partes. E aí a pergunta é o seguinte, tá? Eles perguntaram o seguinte. Número 1. Por qual motivo a palavra crescimento foi escrita com letras maiores? Por que vocês acham que essa palavra aqui foi escrito bem grande? Por qual motivo? Para ficar mais bonito? Ou porque era o título? Então, porque para chamar a atenção, que é o título do gráfico. O título já se falava em crescimento, crescimento de alguma coisa, né? Pode ser de animais, pode ser crescimento de seres humanos, pode ser crescimento de humanos com os animais, fazendo a comparação, né? Porque o gráfico o infográfico também, ele faz essa comparação de tempo de vida, de crescimento, de altura, né? Então, quem botou assim, ó, é por causa do título, para entender do que se trata e para chamar atenção, está correto, tá? Eles só colocaram crescimento bem grande aqui, ó, para chamar atenção, e porque é o título do gráfico. Lembrando lá na aula de matemática que todo gráfico tem título, né? O assunto, o tema do texto, do que se falava o gráfico? Se falava de animais e plantas. Só animais, crescimentos das plantas, fases da vida. Ô, Pro, mas eu pintei os quadradinhos. Não tem problema quem pintou, tá? Aqui foi feito X. Quem pintou o quadradinho tá certo também, tá? Ok também. Mas a pessoa resolveu fazer um X. Então, do que se trata aquele infográfico? De animais e plantas. Certinho quem fez isso. Mas o crescimento das crianças? Estava falando das crianças? Fases da vida? Certinho quem colocou fases da vida. B. Esse texto serve para dar explicação sobre um assunto, divertir as pessoas, dar informações, dar um aviso às pessoas. Quem dar aviso é bilhete, bilhete que avisa, né? Então, vamos lá. Dar explicações sobre o assunto? Sim, ele deu uma explicação sobre o assunto, né? Ele divertiu? Às vezes ele diverte,
Mas esse não era o objetivo maior, né? Dar informações? Sim, ele explicou o assunto e também deu informações, né? Certinho, pode botar certinho. Parte 2. Aí eles dividiram a outra parte do gráfico, né? Eu acho que não, isso. Eles dividiram outra parte do gráfico. Observe a linha, olha um gráfico de linha aqui. E as informações que aparecem no gráfico informativo. Qual o assunto dessa parte do gráfico? Então, tínhamos o gráfico no todo maior e foi dividido em partes para a gente poder entender. Aonde que eu vou pegar o assunto? Do que ele se trata? No título. Então, aonde que se localiza o título? Aqui em cima. Do que está falando o gráfico? Está falando do tempo que vivem, tempo de vida dos animais. Quem acertou, coloca certinho. 2. Nessa linha, além dos nomes, há imagens representando as sombras de alguns animais. Essas imagens servem para ajudar na leitura do texto ou atrapalhar a leitura do texto? Certinho, ele ajuda, né? Porque aqui poderia ter só o quê? Não poderia ter nada, ia ficar um espaço ali, né? Ou também não ter a imagem, né? As sombras ali ia ficar muito estranho, né? A gente fica ali, ele nos diverte também. 3. Para cada dupla de animais, pinta o quadradinho para indicar quem vive. Aqui eu estou fazendo a comparação, ó. Já estou fazendo a comparação. Quem vive mais, humano ou cavalo? Lá no gráfico. Humano, ó. Humano vive de 10 a 80 anos. O cavalo, 30 anos. Então, quem vive mais? Qual que vive mais tempo? O humano, certinho. Golfinho ou tartaruga? Vou lá no gráfico. Vou achar o golfinho. Golfinho 45. A tartaruga de Galápagos 190. Então, quem que vive mais? A tartaruga. Certinho também. Coelho ou carpa chinesa? Vamos lá no gráfico. Coelho, 10 anos. Carpa chinesa, 70 anos. Quem vive mais? Carpa chinesa, certinho. Camundongo ou formiga? Camundongo, 4 anos. Formiga, 6 meses. Tadinha da formiga. Camundongo, acertou. Certinho. Beleza. Então, agora vamos voltar para o nosso caderno de tarefa. Lá no nosso caderno de tarefa, nós tínhamos assim, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nós tínhamos assim, a data, depois livro de língua portuguesa, que nós acabamos de fazer correção, na página 230 e 31. Conhecendo o texto, estamos corrigindo, tá, pessoal? O texto é aquele texto, nós já vamos ver agora. Qual o título do texto? O caroço. Quem botou assim tá certinho. Do que se trata o texto? O caroço no fundo do poço. Se a gente ler bem o texto, lá no fim, toda a história, o que é descobrido, o que está falando de um caroço no fundo do poço. C. Você já viu um poço? Será que você já viu um poço? E para que ele serve? Bom, um poço, pessoal, ele pode ser chamado de... tem vários nomes, tá? Mas nós conhecemos como poço artesiano. E o poço, ele antigamente, na casa das avós, de vocês, da bisa, para quem tem, ele é cavado um buraco, eles cavam um buraco bem fundo, tá? As pessoas se caíam, muitas das pessoas que caíam nesse poço também faleciam, porque às vezes quebrava o pescoço, coisa assim parecida, tá? É um poço, é perigoso, porque é um buraco bem fundo. E eles iam fazendo ao redor, eles iam colocando tijolos, sabe? E iam passando massa e ia colocando tijolos. Para que eles faziam isso? Para captar a água, tá? Do fundo do solo, lá no subsolo. O que é solo, pro? Solo é onde a gente pisa, é a terra que a gente pisa, sabe? Claro, antes de botar a terra para poder fazer a casa,
tem o solo. Agora a gente tá pisa na madeira, ou pisa no chão. Mas quando planta ali na grama, é o solo, tá? É a terra. Então, por baixo desse solo, tem uma outra camada chamada de subsolo. E eles cavavam, tá? Antigamente se cavava bem fundo para achar essa água que tem nesse subsolo, tá? Para captar, para pegar essa aguinha que tem lá no subsolo. E essa água, tá? Eles utilizavam para tomar banho, para lavar a louça, para fazer comida, tá? Hoje a gente tem a captação da água da chuva, tá? Não se tem tanto poço artesiano, mas ele serve para isso, tá? Então, para que serve? Para pegar a água do solo, do fundo do solo. D. Observe a imagem e responda quantas pessoas aparecem. A Pro contou 6 pessoas. E vocês? E a pergunta ela é pessoal. A Pro quer saber, tá? Depois a Pro responda, que depois eu quero saber lá no... Depois eu vou pegar o caderno de vocês para olhar essa resposta no caderno, tá? Quando é opinião, é o que vocês estão pensando. Então, a Pro não pode discordar de vocês, tá? Ah, tá. Por que as crianças achavam que tinha no fundo do poço ossos? Por que será que eles achavam que tinha ossos? Que era para tomar cuidado, o moço, a hora que foi retirar. O porquê disso? O que vocês acham que era? Dê sua opinião. Então, o que vocês colocaram lá, a Pro não pode modificar, só vai corrigir as palavras, tá? É a opinião de vocês. F. O que o pobre moço retirou do poço? Tem 2 perguntinhas aqui, ó. A primeira e a segunda. Então, são 2 perguntas. O que o pobre moço retirou do poço? Quais as características desse animal? Então, eu já estou dando uma resposta da primeira pergunta. O que o pobre moço tirou do poço? Um animal. Então, o que ele tirou? A tartaruga da vizinha. Ele tirou lá de dentro do poço artesiano. Ele tirou a tartaruga da vizinha. E quais as características desse animal? Quando eu falo característica, eu quero saber como é que é esse animal. O que ele tem, qual a cor, né? Olha só, no texto aparece conforme o texto. Esse animal tem 4 patas e uma cabecinha. Quem respondeu assim? Ok, joia. Então, vamos lá então agora, continuando no caderno de tarefa, deixe uma linha em branco e escrevam a data. Escola da Educação Básica São Ludgero, deixe uma linha em branco. São Ludgero, 21 de maio de 2020. Deixe uma linha em branco o nome de vocês. O nome da escola, porque vocês já sabem qual é o nome agora. O dia que vocês estão fazendo essa aula e o mês. Deixe uma linha em branco, tá? Escrevam o nome de vocês completo, lembrando que nome de pessoas e sobrenomes são com letra maiúscula. Letra maiúscula encosta nas 2 linhas, ok, pessoal? Escrevam tarefa e deixe uma linha em branco. Aqui, agora, a Pro vai explicar essa tarefa, tá? Deixa eu ver se pegou certinho, vamos lá. Pontinho colorido para copiar no caderno com letra emendada. Copiar no caderno, tá, pessoal? Vamos lá. Descubra outras palavras e depois separe-as em sílabas. Eu já comecei. Então, aqui eu tenho a palavra louca. Eu vou colocar, tá? O C, cedilha, porque só pode ir antes das vogais A, O, U. Então, eu coloquei C, cedilha, antes da vogal A. De louca passou para louça. E eu vou botar um tracinho e vou separar ela em pedacinho. Por exemplo, observando quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra, ó. Louça. Ou eu posso bater palma. Louça. Quantas vezes?
duas. Então, eu vou separar elas em dois pedacinhos, em duas sílabas. Na próxima palavra, faca, eu vou descobrir outra palavra colocando o C cedilha. C cedilha só vai antes das vogais A, O, U. Coloco o C cedilha e faço a separação. E assim por diante todas as palavras, ok? Fazendo isso, copiando as palavras, fazendo isso, deixe uma linha em branco, tá? A Pro vai ler todas as palavras e fazer todas as palavras, é com vocês agora. Fazendo isso, vocês deixem uma linha em branco, mais um pontinho colorido, isso tudo é no caderno de tarefa, tá? Isso aqui é no caderno de tarefa. Deixe uma linha em branco, escrevam livro de língua portuguesa, página 232 e 233, o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ai, Pro, mas é muito. Não, não é muito, porque só tem que responder, tá? Não precisa copiar nada. Então, é continuação também da nossa atividade, tá? É continuação. Quer ver? Eu já vou mostrar para vocês qual é a atividade que vocês vão fazer. Olha só, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Essas são as atividades que vocês vão fazer. Pode responder nesse espacinho aqui, ó, tá? Não precisa fazer no caderno, pode responder aqui nesse espacinho aqui mesmo, ok, pessoal? Então, essa é a nossa tarefa da nossa 11ª aula em rede. Agora, conforme a nossa rotina do dia, peguem um caderno de vocês de língua portuguesa. Agora, nós temos uma atividade lá no caderno de língua portuguesa. Na última tarefa do caderno de língua portuguesa, foi feita uma tabela, que a Pro pediu fotos, feita uma tabela respondendo algumas perguntinhas. Qual tipo de comunicação que utiliza mais? Qual que gasta menos? Qual que gasta menos? Qual que gasta mais? Qual que vocês gostam mais? Qual que vocês gostam menos? Qual vocês utilizam mais, né? Então, essa foi a última atividade que vocês têm no caderno de língua portuguesa. O porquê? Porque nós falamos de comunicação, os tipos de comunicação, os canais de comunicação. Então, nós temos vários canais de comunicação. Nós temos celular, carta, bilhete, convite, receita, televisão, revista, livros, histórias em quadrinhos. Nós temos vários meios de comunicação, vários tipos de como se comunicar, né? Lembrando que comunicação é uma informação, uma mensagem que a gente compartilha com uma ou mais pessoas, né? Tem mais pessoas junto. Então, depois dessa tabela que vocês fizeram lá no caderno de língua portuguesa, deixe uma linha em branco, coloquem a data, Escola de Educação Básica São Ludgero, deixe uma linha em branco, São Ludgero, 21 de maio de 2020, o nome da Pro, tá? Professora Senilde, o nome de vocês com letra maiúscula, tá? Encosta nas duas linhas. E o que eu vou passar para vocês no caderno de língua portuguesa é para copiar no caderno de língua portuguesa. Então, vamos lá. Qual é a atividade, Pro? A Pro vai pedir para vocês agora, primeiro eu vou explicar, depois vocês vão copiar, tá? A Pro vai pedir para vocês agora fazer uma entrevista. O que é uma entrevista? É algumas perguntas, tá? Com título, tem um título, perguntas que vocês fazem para outras pessoas, o entrevistador, tem um entrevistador e um entrevistado. Vocês vão fazer perguntas, tá? Para uma outra pessoa, as perguntas a Pro vai passar aqui para vocês, e vocês vão, o entrevistado vai responder, vocês vão ser o entrevistador, vocês vão fazer a pergunta, e o entrevistado vai responder as perguntas. Dá para entender? Deu para entender? Então, olha só,
Nós vamos brincar de entrevista. Vocês vão imaginar que vocês são jornalistas, que vocês são repórter e vão fazer as perguntas. Vou mostrar como fazer essas perguntas. Vou dar 2 maneiras de vocês fazerem essa atividade. Quando a Pro era criança, a Pro brincava muito de ser repórter. E a mãe da Pro tinha isso aqui, que é um socador de feijão, tá? A Pro gostava de brincar. Quem tem um microfone de verdade, a maninha, tá? A irmã, ou até mesmo o pai, às vezes tem um microfone de verdade, dá para fazer também. Ou dá para utilizar um socador de feijão, dá para enfeitar, botar um lacinho, adesivinho e brincar. Se a gente bota ele em pé, ele parece um microfone, né? Então, vou dar 2 sugestões para vocês. Vocês podem fazer um vídeo, vou escrever aqui, ó, fazer um vídeo tá? Hora de brincar um pouquinho também. Fazer um vídeo entrevistando. Pro, mas quem que é para entrevistar? Quem vai ser o entrevistado? Vocês que vão escolher alguém da família de vocês, alguém que vocês conhecem e vão perguntar. Vocês podem fazer o vídeo, tá? Ou somente a imagem das respostas e mandar para a Pro. Então, fazer um vídeo entrevistando ou uma imagem do caderno, né? Do caderno. Com as respostas, claro. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem gravar, fazendo, vocês vão criar o título, já vou mostrar para vocês que precisa ter uma entrevista. Vocês vão criar um título, vocês vão ser o entrevistador, vão fazer as perguntas e vão escrever também o nome do quem vai responder as perguntas, que é o caso, o entrevistado, tá? Fazer um vídeo, então, olha só nas perguntas. Pro, isso aqui é para copiar no caderno? Sim, é para copiar no caderno. Então, depois da data, coloque o nome, deixe uma linha em branco, escrevam lá um pontinho colorido. Entrevista. Título. Pro, qual é o assunto? Vamos ler toda a pergunta e vamos ver do que nós estamos falando. Escrevam entrevista, deixe uma linha em branco, escrevam título, do ladinho vocês vão responder. Deixe uma linha em branco e escreva assim, ó, entrevistador. O entrevistador é quem está fazendo as perguntas. Aí coloca aqui do ladinho o nome de quem é o entrevistador. Deixe uma linha em branco. Entrevistado, a pessoa que vai responder as perguntas. Deixe uma linha em branco e vem as perguntas. Letra A. É para copiar no caderno isso aqui? Sim, tá? Sim, para vocês terem o que vocês estão fazendo. Na sua opinião, qual o meio de comunicação mais importante inventado? Então, vamos imaginar que a Pro está brincando e que a Pro vai ser a entrevistadora. Então, eu pergunto para vocês, na sua opinião, qual o meio de comunicação mais importante inventado? Então, a pessoa, o entrevistado, ele vai dar a sua resposta e eu vou escrever aqui. B. Se você pudesse inventar um novo meio de comunicação, como ele seria? Como é que ele seria esse meio de comunicação, se ele pudesse inventar? C. Quais os meios de comunicação usados quando você era criança? Quais foram os meios de comunicação usados quando você era criança? Quem vai responder essas perguntas é o entrevistado. Quando ele é criança, quais eram os meios de comunicação que existia? D. Qual o meio mais usado atualmente por você? Então, qual é o meio de comunicação mais usado por eles? Por ele, tá? Porque vocês vão entrevistar somente uma pessoa. Então, lembrando,
Pode fazer um vídeo usando o microfone, vocês sendo o repórter, né, o entrevistador, ou a pessoa entrevistada. Ou só não precisa. Isso aqui a Pro mostrou para vocês, porque a Pro brincava com isso aqui. E vocês provavelmente, não sei se vocês conhecem, mas pode brincar também com um microfone. Quem tem um microfone de brinquedo pode usar também. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode perguntar para a Pro sobre a tarefa de atividade de língua portuguesa. A próxima atividade, é do livro de história. No livro de história, nós vamos dar continuidade, tá? Mas vocês fizeram, na última atividade, vocês fizeram os meses e o ano. E vocês responderam essas atividades aqui. Agora, a Pro não vai corrigir, a Pro vai corrigir quando as duas estiverem prontas, tá? Vocês vão ler esse texto aqui e vão responder número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode responder tudo no caderno, tudo no livro, porque cabe, tá? Então, vocês respondam tudo aqui no livro, certo? Responder somente a página 63, certo? Melzinho na chupeta. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, 11ª aula em rede. Vamos então para as nossas orientações do dia. Para finalizar nossa aula, então vamos para nossas orientações. Primeira dica: faça as atividades regularmente. O que é regularmente? Todos os dias. Regular, faça um pouquinho uma atividade num dia, amanhã faz mais um pouquinho, no outro faz mais um pouquinho, para não deixar acumular. O que é acumular? Fazer tudo uma vez só, daí fica atrasado com as atividades. Certo, pessoal? Segunda dica, participar das atividades. A Pro sabe que muitos pais estão trabalhando, tá? A Pro também tem ciência disso. Assim, bem poucos têm o privilégio de ficar em casa, tá? Para ajudar nas atividades. Mas eu sei que tem alguns que estão ficando com a tia, com a avó, mas tem que fazer nas atividades. Tem que participar das atividades, enviar as atividades que a Pro pede, assistam um vídeo, porque não precisa enviar todas as fotos. É só quando a Pro pede, eu preciso dessa imagem aqui, eu preciso dessa foto aqui. Então, enviem somente essas fotos que a Pro está pedindo, tá? A Pro quer dizer outra coisa em participar das aulas. Agora, a diretora da escola está pedindo as atividades para a Pro, os alunos que fizeram as atividades, tá? Ela quer saber quem está fazendo as atividades. Então, a Pro vai ter que preencher um papel dizendo que fulano está fazendo, a pessoa está fazendo, o outro está fazendo. Então, eles vão estar ligando para casa quem não está fazendo as atividades, tá, pessoal? Se vocês conhecem algum coleguinho que viu, que a mãe que está conversando pelo grupo, diz para eles fazerem atividade. Terceira dica, enviar os vídeos e fotos na terças e sextas. A Pro já explicou bastante sobre isso, tá? Porque se enviar na segunda e na quarta, vai ficar muitas atividades para você estar enviando junto com as outras atividades. Aí eu tenho que enviar de artes, eu tenho que enviar de educação física, eu tenho que enviar todas as atividades. Então, se programe para enviar nas terças e sextas a da Pro. Quarta dica, tire suas dúvidas. Quando vocês não conseguem fazer atividade, tá? Tirem as dúvidas de vocês, manda mensagenzinha, um áudiozinho para a Pro. Toda terça-feira a Pro está disponível para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês para fazer umas atividades bem legais, tá bom? Então, eu desejo para vocês que quinta e última dica, bons estudos. Até a próxima aula. Lembre-se sempre, tamo junto.